Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bom? Aqui é a professora Milka. Que saudade que eu estou das nossas aulas presenciais, hein? Mas logo estarei aí, firme e forte junto com vocês. Agradeço a todos pelo carinho e pela paciência. Bom, hoje a professora Ana Maria trabalhou com vocês na sala, página 57 até a página 63, e é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Então a gente vai falar sobre trabalho infantil e escravo no Brasil, uma realidade que nós vivemos e que foi uma realidade muito triste para o nosso povo, e que também foi uma das principais causas de miscigenação do nosso país. A gente já conversou sobre isso. Vamos à nossa apostila então, vamos lá. Tá aí, é nessa página que vocês estão. Trabalho infantil e escravo no Brasil. Então a gente sabe, né, que no início do século aí 21 havia cerca de 3 milhões de crianças brasileiras de 5 a 15 anos realizando algum tipo de trabalho. Somando-se esse grupo adolescentes com idade de 16 e 17 anos, que do ponto de vista legal podem trabalhar. O país tem 3,5 milhões de habitantes de 5 a 17 anos trabalhando. Por ser considerada mão de obra abundante e barata, é utilizada nos mais diversos setores, principalmente na agricultura, o corte, a colheita da cana-de-açúcar, plantações de fumo, né? Cana-de-açúcar usa muito, carvão mineral, carvão vegetal, tá? Eles são expostos a risco, pois têm contato com materiais cortantes, agrotóxicos, entre outros. No meio urbano, vendem flores doces, praticam malabarismo no meio das avenidas, principalmente em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo com a atuação do Estatuto da Criança e do Adolescente, essas práticas em muitos lugares do Brasil são visíveis, tá? Ninguém esconde, né? Crianças vendendo aí nos semáforos, certo? Então, o trabalho escravo também ocorre em nosso país. Essa atividade legal ocorre tanto nas áreas agrícolas quanto nos grandes centros urbanos. As pessoas que acabam sendo escravizadas, em sua maioria, são estrangeiros em situações irregulares, ou seja, aqueles que entram ilegalmente no país, ou pessoas humildes que não têm condições financeiras, né, para manter aí seus requisitos sociais e são enganadas com facilidade por propostas de emprego que normalmente, né, são mentirosas, tá? E no final acabam sendo propostas, né, em troca somente de comida e dormitório, que é trabalho escravo, certo? Então, a gente vai ler um pouquinho sobre vários tipos de serviço, né, que são considerados aí escravidão, tá? Então, a gente sabe que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente diz que até os 16 anos a criança não pode trabalhar, né? Depois, dos 16, começa a trabalhar como jovem aprendiz, com carteira assinada, tá? E aí sim dá entrada, então, aos seus primeiros trabalhos aí como cidadão, né? Mas existem trabalhos para essa faixa etária, tá? Não é qualquer trabalho que esses adolescentes podem estar realizando. Quais foram as principais mudanças apontadas no censo de 2010? Então, a cada 10 anos, o governo federal realiza um censo demográfico, né? Uma entrevista com moradores de todos os estabelecimentos residenciais em busca de contabilizar a população e identificar as principais características dessa população. E houveram mudanças nos últimos 10 anos. Por exemplo, a composição da família, né? Então a gente sabe que a família hoje não é composta só por pai, mãe e filhos. A gente sabe que muitas crianças são criadas pelos avós, outras são criadas por padrasto, por madrasta, né? Por casais homossexuais. Então houve uma mudança aí nessa questão de família. O tipo de moradia também pode ser própria, alugada, né? Ou emprestada, concebida. O número de pessoas que trabalham dentro de casa e a renda familiar, bens possuídos dentro da residência, os hábitos de consumo que as pessoas costumam, né, usar, utilizar, comprar, a religião e o nível de escolaridade entre as pessoas, certo? Então vamos lá. Essas perguntas são feitas por um agente censitário,
né, do censo, responsável por determinada área na cidade a ser pesquisada. Os dados vão ser agrupados e vão formar um número que darão então a resposta às perguntas do IBGE. O Brasil está saindo de uma estrutura etária jovem para uma estrutura adulta e caminha para uma estrutura etária envelhecida a partir do final de 2030. O número de habitantes de 65 anos ou mais será maior do que os habitantes de 0 a 14 anos. Por quê? Porque as famílias estão diminuindo o número de filho por casal, tá? Então isso faz com que diminua também, né, o número de nascimentos, certo? Que a gente já conversou, aumente o PA e sucessivamente o número de aposentados. O que é o PA? Né, a população ativa, tá? A questão das migrações, tá? Migrações recentes. Então, o Brasil é hoje o principal destino dos haitianos, bolivianos, a gente conversou sobre isso também na aula de sociologia, asiáticos, né, de origem muçulmana, os afegãos, os paquistaneses, os indonésios, né, então assim, nosso país ele é muito receptivo à imigração, né, as pessoas saem de seus países por N motivos, problemas religiosos, problemas de caráter fronteiriços, né, políticos, mas encontram no Brasil uma hospedagem, uma casa, né, porque nós somos um povo muito acolhedor, certo? Então nós temos aí no nosso país bolivianos, haitianos, certo? Os DK6, né, que são os imigrantes japoneses, certo? Existe em São Paulo até um bairro, né, um bairro só japonês, tá? Então essas emigrações, que é a saída dessas pessoas do local de origem, eles acabam entrando no nosso país. A gente sabe que o nosso país já sofre com a questão muito grande do desemprego, certo? E acaba recebendo esses imigrantes e eles acabam se adequando, né, ao nosso país. Nós temos os brasiguaios, né, que são os brasileiros, só que descendentes aí de paraguaios, tá? Uma mistura, certo? Então, assim, o nosso país ele é muito receptivo, né? Então, houve aí uma corrupção por parte das empresas particulares, do próprio governo paraguaio no processo de colonização, e isso fez com que esses paraguaios viessem para o nosso país, e a gente recebeu eles muito bem aqui. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o índice que mede, né, mede como as pessoas vivem dentro do país em relação ao oferecimento de saúde, educação, saneamento básico, então assim, infraestrutura. Esse índice é muito importante para ver como as pessoas estão vivendo dentro do nosso país. Nem que sempre, né, essa medida é realmente verdadeira, certo? Se nós formos olhar o índice de desenvolvimento humano do Brasil hoje, a gente vai considerar ele alto, mas a gente sabe que na hora do vamos ver, da forma como as pessoas realmente vivem no país, esse índice não é alto, né? Nem todas as pessoas têm a acessibilidade à infraestrutura, à educação, à saúde. Então, o PNUD e o RDH, que é o Relatório de Desenvolvimento Humano, eles têm a função de analisar esses dados, né, em relação ao número de nascimentos, quantas pessoas vivem, até quantos anos vivem, como vivem essas pessoas, para poder então lançar um número que vai ser considerado muito elevado, elevado, médio ou baixo, tá? Então ali, ó, o IDH diz assim, que acima de 712 são nações caracterizadas por economias emergentes, né? A partir de 712. Acima de 800 são países ricos, né? Certo? E a 535 até 710 são países pobres, tá? Então vamos lá. Então a gente deve sempre analisar. Daí aqui a gente tem, ó, no mapa as cores, os países e as cores, certo? Se a gente for pegar o Brasil aqui, ó, verdinho, né? Ó, nós estamos aqui, ó, 750 e 800, considerado alto. Mas nós somos região sul do Brasil, ó, né? Aí aqui tem uma pequena região aqui, certo? Amarelinho, ó, que vai até 700, né? Mas a maioria aqui o Brasil mesmo, isso aí são países vizinhos, tá?
Ó, países vizinhos da América do Sul, tá? Nós mesmo, o Brasil, ó, nós somos um índice considerado alto, tá bom? Agora os países vizinhos aí, certo? Vamos lá. Vocês vão precisar analisar esse mapa para responder as questões. Aí então, sim, em casa vocês vão responder as questões. Número 1, vou aumentar um pouco aqui o tamanho, se alguém quiser, né? Número 2. Aí a número 3, letra A. Letra B. Número 4, né? Número 5 tá lá em cima. Depois a número 6. Vamos aumentar aqui um pouco. 7. Letra A e letra B. E aqui são as questões, né? Número 8, verdadeiro ou falso. Número 9, 10, a 11 tem o gráfico. E aqui são as questões de vestibular que eu vou estar passando para vocês aí, né? Então, aqui agora a respostinha. Certo? Então, essas são para quem não tinha feito as primeiras, também já estão aí, tá? Essa é a respostinha, então. Então, a nossa aulinha hoje seria isso. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.